Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um SBS do nosso querido Evandro do canal Mangaqê. Rock Stitchback, que é do dono da Gomu Gomu no Mi. Barba Negra, o deus da escuridão e inimigo de Nika. SBS, número de 124. Lembrando, gente, esse vídeo aqui eu estou gravando antes da análise que vai estar saindo sexta-feira aí dos principais canais de One Piece do Brasil. Então calma. Essa análise, tipo assim, a análise vai estar saindo na sexta-feira à noite. Esse vídeo aqui provavelmente vai estar saindo no sábado. E todas as teorias posteriores ainda vão estar saindo no decorrer da semana. Então peço um pouquinho de paciência, beleza? Então, bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo, porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 10 mil inscritos e eu conto demais com a sua colaboração, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Rock Stitchback, que era dono da Gomu Gomu no Mi. Barba Negra, o deus da escuridão e inimigo de Nika. Go! Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Opa! O dia mais aleatório da sua semana. É o dia que o filho chora e a mãe não vê. É o dia em que fã de Hunter x Hunter cai no bait da volta do mangá e nunca volta. Ai, caralho. SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tem muito gabarito. Quer participar? Ai, Quer meu mandar tua Deus, perguntinha? que merda é essa, Na velho? descrição, só deixar aí nos posts. Então vamos lá tirar essas dúvidas. Bora! Duvidosas. Começar com uma bem legal aqui do Rafael Medeiros. No SBS da semana passada teve uma pergunta relacionada ao Barba Negra, que ele era fruta do Moura para viver Ace ou Barba Branca. De fato, os zumbis são apenas zumbis, mas como se explica o que aconteceu com a Sindri-chan no final de Thriller Bark? Oda gosta bastante de reaproveitar narrativas no futuro da obra. Creio que você está se referindo ao fato dela não obedecer às ordens. Olha lá atrás, olha lá atrás. Um pouco da sua essência original. Eu acho que é nesse ponto que você está falando. É muito legal essa cena e de grande importância, porque é nesse ponto que temos a Nico Robin vendo essa cena e se perguntando se a vontade de alguém permanece mesmo após a sua morte. Então são aquelas pequenas dicas deixadas pelo Oda, muito esquecidas pelos fãs, que mostra o que é a vontade herdada. E aqui temos a vontade da Sindri ainda continuando mesmo após a sua morte. E por isso até que ela toma essa decisão. Também acontece ali com o Ryuma, quando ele luta com o Zoro. Então são coisas muito legais. Olha aquela merda lá, mano. Do Ace, do Barba Branca ser uma possibilidade muito difícil. Pode acontecer, obviamente. Mas resquícios da vontade de ambos ainda existiriam caso eles voltassem como zumbis, mesmo tendo sido passado aí pro Sabo ou mesmo para o Luffy, tá bom? Então eu acho que essa cena especificamente que você se refere é para mostrar como a vontade permanece após a morte de qualquer um. Vamos lá, o Chapéu de Palha. Joy Boy, como eu queria ter vivido na sua época, frase dita por Roger na Última Ilha. Quando ele leu essa frase, só um pensamento veio em sua mente. Era uma época feliz e sorridente, mas teve sua queda. O que será que ocasionou essa queda? Será que foi a morte de Joy Boy? Será? Olha, eu creio que o que ocasionou toda essa reviravolta levada pelo século perdido foi um ato de traição. Eu creio que Insama pode ser um dos membros do povo do Reino Antigo, inclusive ser um dos quem sabe o próprio Joy Boy, não sabemos o que aconteceu. Pior, né? O fato do século perdido ter sido removido da história é para ocultar uma verdade ao qual o governo mundial acabou subvertendo. Temos essa coisa dos serem os inimigos naturais dos deuses, os demônios. E os nobres mundiais pegando esse manto como se fossem realmente deuses celestiais. Percebam aqui a subversão, porque os nobres mundiais, os Tenryubitos, são extremamente lixos. Não tem nada de Deus, não respiram nem mesmo o ar que as pessoas, tem escravos, enquanto Luffy ou tantos outros brigam pela liberdade, para trazer a verdade. Nem todos, como Barba Negra, não é o óbvio que o Roger espera. Então houve essa inversão de papéis. E eu creio que os e o povo antigo eram um povo altamente engajado em fazer o bem. Pode ser
que o próprio Reino Antigo também tenha desencadeado algo muito ruim. Algo que levou os 20 reinos a se unirem para derrubá-lo. Então talvez aquela frase do Rey de que talvez eles tenham uma interpretação diferente do que eles tiveram, pode estar relacionado a isso. Talvez eles estivessem realmente mexendo com o clima do planeta, alguma coisa muito perigosa que pode ter levado a essa traição de Insama, que eu acho que faz parte sim do Reino Antigo e até mesmo do clã D, tá bom? Eu creio que a verdade por trás do século perdido é justamente isso. Eles fizeram alguma coisa que derrubou o Reino Antigo e não querem que o motivo deles terem derrubado seja descoberto e muito menos o que o Reino Antigo especificamente fazia naquele ponto para que fosse derrubado. Dark, agora que o Luffy foi confirmado como Joy Boy e Nika, o que você acha da Yami Yami no Mi ser na verdade do antigo inimigo que derrotou Joy Boy e formou o governo mundial? Insama deve ser descendente dele e é o único que tem acesso ao chapéu de palha de Joy Boy. Seguindo a lógica dos Teriumbito, faz sentido ele ser. Seria ele a explicação pelo interesse do Luffy e no Barba Negra. Olha, considerando que temos um Deus do Sol introduzido recentemente, não é tão recentemente porque Deus do Sol, essas coisas surgiram lá no capítulo 200, lá em Skypiea, quando temos aquela parte dos Chandras falando sobre o Deus do Sol, o Deus da Floresta, o Deus dos Rios. Mas o contexto maior sobre Deus do Sol foi realmente apresentado com Nika. Tivemos em Elbaf sendo falado um pouco sobre isso também. Mas até aí não tem como você adivinhar que seria um Deus literal. Parecia mais aquela coisa da metáfora religiosa de cada uma das regiões. Barba Negra e Luffy é um confronto muito interessante. Porque aonde que entramos aqui? Deus do Sol pode ter um contra, talvez um Deus da Lua para lutar, para rivalizar, porque o Deus do Sol é aquele que vai trazer o amanhecer, mas temos uma escuridão longa antes disso acontecer. Até fiz um vídeo sobre o possível eclipse, o alinhamento dos planetas ali do globo de Ohara. Temos 6 planetas orbitando o mundo de One Piece. E no caso seria uma representação do sistema solar, com 9 planetas, só que faltariam 3. E quais são? Plutão, Netuno e Urano. Esses planetas que faltam. As armas. Porque são armas ancestrais, né? Netuno representado por Poseidon, Urano, Uranus e Plutão, Plutão. Então as 3 armas ancestrais seriam necessárias durante esse evento. Por isso que o Roger chegou cedo. Não porque Poseidon não havia nascido. Porque o evento desse alinhamento solar ainda não estaria na data correta. E é por isso que todos sabem, inclusive o Den, da volta de Joy Boy, de abrir as fronteiras, da Grande Guerra, tudo especificamente no da hora. Certo. Do que viajou 800 anos, e o Oden até falou, ó, viaja pro dia que você quer ver o que você veio buscar. Então a Lua e o Sol, temos os Kozuki, né, como talvez os guardiões ali da Lua. Seria bem interessante termos essa métrica também, porque o Luffy já vai ter a fruta da borracha, Deus do Sol. Olha que coisa legal, borracha ali contra terremoto, vamos colocar assim. E aí teria essa parte do Deus do Sol contra as trevas da Yami Yami no Mi. Seria uma dualidade legal, faz sentido, claro, sim. O terceiro ponto do que Luffy vai mostrar e do que Barba Negra vai mostrar. Visto que o Barba Negra tem muito dessa coisa de 3 envolvido nele. Uma terceira fruta, um terceiro segredo. Luffy também tem que ter alguma coisa, uma carta na manga pro final da série. Então, meu amigo, eu acho que é o despertar, né? interessante se a Yami Yami no Mi tivesse também uma grandiosidade maior, ao qual o Barba Negra sabe e buscou ela justamente por isso. Talvez envolvendo esse grande inimigo de Joy Boy do passado. Charles Roberto perguntou se eu já li Monster. Opa! Um vídeo falando sobre a história desse mangá incrível. Talvez eu faça um dia, já li, eu sou fanzaço. Top! De tudo do Naoki Urasawa, que é o escritor de Monster. Pra mim, o maior roteirista de seinen que existe, suspense. Eu li tudo. Caralho. Eu tenho uma tatuagem da minha obra favorita, o meu top 1, que é 20th Century Boys. Eu falo que Yu Yu Hakusho é minha série favorita, é sim, mas dos shonens. Mas na questão de histórias, coisas que eu já li, 20th Century Boys, ou Os Garotos do Século XX. Nunca ouvi falar. Foi sem dúvidas a leitura mais incrível que eu tive na minha vida. É da hora? Eu sou um garoto do século XX. Comenta aí. Eu tatuei esse nome aqui. Então, recomendo vocês lerem tudo de Naoki Urasawa. Monster é muito bom. 20th Century Boys, Pluto, é fantástico. Billy Bat.
Talvez eu faça um dia sim, tá bom? Vamos lá, o Gabriel Fernandes diz aqui que pra ele o seu headcanon é que para despertar a fruta e por consequência receber o título de Joy Boy, seria necessário o usuário morrer por uma causa nobre, a fim de libertar pessoas, trazer felicidade a um povo, mas obrigatoriamente morrer por esta causa. O que você acha? Eu acho que é um caminho próximo do correto. Como diz Kaido, a morte complementa o homem. Em Binks no Sake diz que você tem que se aproximar da morte. Mas eu não creio que é somente a morte complementando o Luffy para ele receber o título de Joy Boy. Joy Boy está intrinsecamente ligado aos batimentos cardíacos que voltaram ali pro Luffy, voltando os tambores de Joy Boy. Então isso está ligado à sua fruta. E Joy Boy pode ser um outro título que é derivado do que a fruta pode fazer, do que o Luffy se transforma após o seu retorno. Agora, eu acho que é muito mais do que somente se aproximar da morte. Porque o Luffy, ele teve uma construção incrível. Quantas batalhas ele teve, o quanto ele teve que superar. O Luffy, ele é um protagonista que ele já foi derrotado inúmeras vezes. Então tem todo esse modo de construção que diferencia o Luffy como um bom protagonista. Então eu acho que o personagem morrer por uma causa nobre pode ser sim uma das ligações diretas para se alcançar o poder final, o poder supremo. Mas tem que se masterizar primeiro o uso da fruta. Entendeu? Tem que chegar no limite, naquela barreira faz onde sentido. você não consegue mais avançar, que era justamente aonde o Luffy estava com seu Gear 4 e com os 10 minutos de uso por conta do uso excessivo de Haki. Chegou no limite, aí sim a morte complementa o homem. E essa coisa da vontade dos D, herança herdada, tem muito a ver, tá bom? Victor C, não perde um pouco de sentido o Luffy ser Joy Boy apenas pela fruta? Sim, pior que perde, porque temos personagens como o Kaido dizendo que queria se tornar Joy Boy já tendo uma fruta do dragão. Eu creio que talvez tenhamos uma explicação um pouco maior do que exatamente é o tipo. Eu acho que vai explicar. Porque se ela está ligada diretamente ao despertar do Luffy, da fruta, os tambores, da libertação, por que diabos o Kaido queria se tornar Joy Boy? O que exatamente isso quer dizer? Como vai impactar na trama? Então faz total sentido perder sentido. Convenhamos. Eu espero que Oda se aprofunde um pouco mais e isso só vamos descobrir no flashback do Kaido. Talvez o próprio Rocks Dizzyback também estivesse tentando se tornar Joy Boy naquele período de God Valley. Foi até ele que influenciou o Kaido, que contou um pouco sobre esses segredos. E o Kaido acabou herdando essa vontade de se tornar Joy Boy, mas pelo lado avesso, pelo lado do homem que Roger não espera. Que era o Rocks Dizzyback. Hoje temos o Barba Negra herdando a vontade aí do Capitão dos Rocks. Eu estou curioso para ver como que o Oda vai explicar. Porque se for uma coisa intrinsecamente ligada a Gomu Gomu no Mi, Kaido não deveria nem mesmo tentar, nem mesmo flertar com o título faz de sentido. Joy Boy. Visto que você não se torna Joy Boy se não tem a Gomu Gomu no Mi, não é verdade? Negru, o que acha do cabelo do Luffy estar parecido com o Zebek? Como você sabe? Só tem a silhueta do Zebek, rapaz. Você vai copiar a silhueta? Já acharam até o Dragon ali, agora é o Luffy. E aí? Mas olha só, a Gomu Gomu no Mi poderia ser a fruta do Capitão dos Rocks? Eu creio que não, visto que a fruta que o Gorosei disse fora do Luffy, é dito que ela não desperta nos últimos anos. Então o Zebek teria a Gomu Gomu, o que não casa muito bem com o personagem, visto que ele foi pintado como ser algo ruim, algo personagem que virava ali o terrorismo, que causava o mal, que era terrível. Aliás, como é que ele comandava Big Mom, Kaido e Barba Branca? Tinha que ser na base da porrada. Pior. Combina muito bem a Gomu Gomu com seu status de ser engraçado, ridículo e um personagem desses. Um poder mais avassalador, como a da escuridão, seria bem interessante. Ou a fruta do dragão, do Kaido, também seria legal. Mas a fruta não despertou. Então não tem como o Zebek ter feito uso da Gomu Gomu no Mi. Justamente por conta disso, porque não teria essa alteração. Tá bom? O Zebek, eu chuto que ele tinha a fruta da escuridão, até por isso que o Barba Negra queria essa fruta. Ele tem o navio Sabre do Zebek, pegou a ilha da Colmeia, que foi onde os Rocks foram formados. Tem muita conexão aí por trás. Então, da mesma forma que Luffy estava com Roger ali, seguindo aquela mesma sequência de eventos, e também com Joy Boy, essa parte da vontade herdada, o Barba Negra, que é o oposto... Tá seguindo a vontade do Shibek. E o oposto de Joy Boy segue o seu próprio caminho também em direção
aquele que talvez foi o maior inimigo de Joy Boy no passado, beleza? Caio Poucan, você sempre diz sobre Deus Ex Machina, mas o que seria isso? Caio, Deus Ex Machina é um termo literário cunhado há muito tempo, principalmente no teatro, onde literalmente Deus descia numa máquina. Esse termo acabou se tornando literário, presente em qualquer série que você assistiu, filme, anime, várias histórias fazem uso desse artifício. O que é o Deus Ex Machina? É uma solução para algo que seria insolúvel dentro da trama. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O cinto de utilidades do Batman sempre vai ter uma solução conveniente para a situação em que ele está. Qualquer coisa que ele tirar do cinto é para aquele momento. É um Deus Ex Machina para resolver um problema insolúvel. Como isso é aplicado em diversas séries, você colocando um personagem para despertar um poder do nada. Então vamos colocar aqui um exemplo. O nosso protagonista está perdendo para um vilão ultra mega poderoso e do nada ele desperta o instinto superior. Sacaram? O instinto superior de Dragon Ball é um ótimo exemplo do Deus Ex Machina. Lembrando que o Deus Ex Machina não é uma coisa ruim. Assim como clichês também não são ruins. Verdade. Depende de como você utiliza isso. De como é feito a narrativa. De como vai haver essa transição para o uso desses artifícios, tá bom? Então clichês, Deus Ex Machina, cliffhangers, são todos artifícios que podem ser utilizados, sempre vai ter em qualquer história que você mas tem que ser bem feito. Né? Os plot twists também, depende de como se utiliza, tá bom? Vamos vir falando sobre o fato de Tite não conseguir dormir. Nisso veio à sua cabeça outro personagem com problemas relacionados ao sono, o Cavendish, que se torna Hakuba quando dorme. Acha possível que o motivo do Tite nunca dormir é por causa de uma segunda ou até mesmo uma terceira personalidade escondidos em seu subconsciente que talvez tenham feito algum mal a pessoas que o Tite tinha a estima elevada e que na verdade ele conseguia sim dormir, porém se recusa a perder sua consciência mesmo que por um segundo. Legal isso, né? Faz sentido. Acho que a introdução de Cavendish e Hakuba não foi por acaso, para tornar um personagem diferente. Oda poderia ter simplesmente criado uma Akuma no Mi legal. Não, ele trouxe um diferencial nesse ponto com a Hakuba. E eu acho que você tem alguma coisa muito interessante aqui. Que a consciência do Barba Negra talvez assuma uma outra forma quando ele dorme. Eu acho legal isso porque o Oda já desenhou no passado, quer dizer, já foi desenhado rascunhos, na verdade, o Barba Negra ter uma mãe e ter duas irmãs. E o Ace chega a conhecer elas. Foi revelado isso numa One Piece Magazine. Quem sabe ele perdendo a consciência, essa outra forma, tomando o seu controle, não fez realmente fazer mal às pessoas que ele amava. Então por isso que ele não dorme. Temos a cena dele criança, chorando ao anoitecer, assustado, com medo da noite e olhando para a lua. Então quem está dentro do Barba Negra? Pode ser uma solução bem interessante aqui para o fato realmente dele não dormir. Ainda mais quando pegamos aquela coisa do Barba Negra, vira e mexe, fica, toda hora que ele aparece um dente tá faltando, depois tá faltando 3, depois volta. Beleza? Acho que você tem uma resposta muito legal aqui para um dos grandes mistérios do Barba Negra. Catarina Fernandes Vieira, o Kaido Capinga. Começou errado já, né? Quando você acha que o Luffy vai descobrir a existência de Insama, existe alguma chance de descobrir antes de chegar à última ilha? É uma excelente pergunta. Eu acho um pouco difícil o Luffy ter conhecimento de Insama, visto que o próprio mundo desconhece a existência dessa figura misteriosa. Temos somente o Gorosei, talvez do Flamingo, sabendo que existia alguém acima dos 5 anciões. O Luffy, a jornada dele é totalmente pra frente. Eu não consigo ver ele voltando agora para nada, seja para salvar Shirahoshi, Vivi, Arabasta, Sabo. Então eu creio que somente na última ilha que eles vão estar descobrindo. Isso não impede que nós, fãs, não tenhamos um vislumbre, não podemos ver a identidade e os próximos movimentos de Insama. Mas eu creio que o Luffy ele precisa de uma virada no seu tom. Ele precisa chegar na última ilha, descobrir a verdade e tomar a decisão. E aí sim lutar contra o governo mundial. Porque o Luffy não se importa em lutar contra o governo mundial. O foco total dele é se tornar rei dos piratas. Ser o mais livre, tá bom? Então eu acho que tem essa dificuldade dele tomar conhecimento de Insama nesse ponto. Visto que Insama está para trás, lá em Mary Joyce, e o Luffy vai em direção à última ilha. Gabriel Santos. Existem muitas teorias sobre o Barba Negra, mas já pararam para pensar que ele derrotou o Ace e não quis roubar seu poder de Akuma no Mi? Porque ele quis a do Barba Branca, mas não quis
A do Ace, eu sei que a do Barba Branca é bem poderosa, mas é mais... isso faz pensar que ele está pré-selecionando Sim. os alvos. Na verdade, olha só o que acontece aqui. O Ace naquele ponto, na verdade o Barba Negra estava atrás do Luffy, hein? Olha que coisa curiosa, ele queria o Luffy, depois ele pegou o Ace. Por que ele não roubou a fruta do Ace? Porque ele estava atrás de uma coisa maior para ele naquele ponto, que era o cargo de Shichibukai. Então por isso que ele entregou o Ace, por isso que ele não roubou o seu fruto. Porque se ele matasse o Ace, ele não conseguiria dar sequência nos seus planos. É verdade. De se tornar Shichibukai e realmente adentrar ali dentro do governo mundial, da marinha, ficar bem próximo deles. O objetivo dele naquele ponto era isso, ele queria a recompensa. Por isso que ele até queria o Luffy, porque o Luffy estava com uma recompensa alta e ele achou que isso valeria o cargo também, como um dos senhores das guerras. Vale lembrar que o Jesus burguês, ele tentou roubar a fruta do Luffy lá em Dressrosa. Então talvez o Barba Negra tenha um conhecimento a mais, né, do que é essa fruta do Luffy. Lembre-se que o Jesus Burgess atacou o Luffy lá com a sua faquinha tentando roubar a fruta dele. Ele sabe como é que é o procedimento de roubos de frutas. Caralho. Um fato legal e curioso é que também que ele não pegou a fruta do Marco. Como é que foi essa derrota lá na Guerra do Retorno que teve? O Marco foi derrotado e ele não pegou essa fruta. O que poderia ter pego, que é uma fruta mítica, né? A fruta mais absurda que existe aí dentro da série, capaz de tancar qualquer personagem. O Marco não tem um poder destrutivo tão grandioso, mas tem uma defesa absoluta, intransponível. Permite ele lutar contra 3 almirantes, contra 2 calamidades ao mesmo tempo. E ele não pegou. Por quê? Porque talvez realmente ele esteja pré-selecionando os frutos que ele precisa. Se você olhar a Catarina Devon agora e o Shiryu, são 2 frutas de infiltração. O que o Barba Negra está tramando com essas frutas? Legal, né? Vamos lá, o Tuba. Tem alguma chance do Shanks ter deixado algum Gomu no Mi de propósito lá no bar, já que ele sabia que a Akuma no Mi era importante? Ele não teria feito isso para tentar fazer Luffy comê-la? Exato. Já que logo o Luffy come a fruta, ele vai embora. Eu creio que é o seguinte aqui nesse ponto. Ele estava ali procurando o Ace, o filho do Roger, o qual ele não conhecia. Mas eu acho que a Gomu Gomu pode ter sido um pedido feito pelo próprio Roger para que o Shanks entregasse ao seu filho, assim como o seu chapéu de palha. Nossa! Sempre imaginamos que era o chapéu de palha que o Shanks estava procurando passar, mas a Gomu Gomu parecia ter uma importância maior. Eis que surge Luffy, um garoto que diz as mesmas coisas que o seu capitão e que acaba consumindo a fruta, como se a fruta ali realmente escolhesse o Luffy. Eu acho que o Shanks simplesmente aceitou essa coisa da vontade herdada. Luffy diz as mesmas coisas que o Roger, consumiu a fruta e ele não conseguiu localizar o filho do seu capitão que havia nascido. Então ele deixou o chapéu, apostou o seu braço, apostou na nova geração e fez uma escolha muito legal, tá bom? Mas eu acho que ele não deixou de proposta ali pro Luffy comer. Não, faz sentido. O vacilo deles, o Luffy chegou e tascou a mordida ali. Vocês podem até ver a reação, né? O Lucky Who, o Shanks, eles ficam meio bravos ali que o Luffy come a fruta. Mas depois disso, o fato dele realmente ir embora, ele ter passado um ano inteiro ali naquele ponto no reino de Goa, e após o Luffy comer a fruta, ele ir embora, diz que sim, a fruta que é a chave. Shanks estava ali para entregar a fruta especificamente do Ace. Eu acho que era o Ace, tá bom? O Ace tinha uma importância bem grande ali. O Roger disse que seria o filho dele, o próximo rei dos piratas. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu curti muito. As perguntas, aproveita e já me segue aí no Instagram, @canal MangaQ. E é isso, meus amigos. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Fui. Sensacional, mais um SBS aí do nosso querido Evandro do canal MangaQ, respondendo várias perguntas. Inclusive ele comentou até sobre Monster, que é um anime que eu particularmente acho sensacional, que eu ainda estou terminando ele ainda, mas eu acho uma obra magnífica. E ele disse que o autor dessa obra já fez outras obras incríveis e ele até citou uma outra obra ali, que pra ele é a melhor obra que ele já leu. Fiquei interessado, se você já leu ou conhece aquela obra, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Voltando para One Piece, ele citou perguntas ali muito interessantes, como o Barba Negra não ter pegado a fruta do Ace, mas faz muito sentido dele não ter pegado pelo fato que naquele momento ele queria se tornar Shichibukai. Então, obviamente, ele queria entregar o Ace vivo à marinha. E acredito eu que não existe uma forma de tirar a fruta do usuário ainda vivo. Pelo menos eu acredito que não. Acho que o usuário tem que morrer e aí de alguma forma ali ele consegue retirar a fruta do usuário. Como? Não sei. Aí ele também citou Dishback como usuário da
Gomu Gomu no Mi, acho bem difícil. Acho que provavelmente a fruta do Rock Tishback era a mesma fruta do Barba Negra. Eu tenho quase certeza que provavelmente deveria ser a mesma fruta, porque, mano, faz muito sentido. Faz muito sentido que ambos tenham o mesmo poder, né? E eles caminham aí mais ou menos no mesmo percurso, sendo o vilão da história, vamos por assim dizer. E pra finalizar também, ele citou aí o Shanks meio que deixando de propósito. Eu também acho que ele não deixou de propósito a fruta ali, não. Mas faz muito sentido que o Shanks estava procurando o Ace. Ele estava realmente à procura do Ace para poder dar a Gomu Gomu no Mi. Mas será que naquele momento o Shanks já sabia que a Gomu Gomu no Mi era super especial ou não? Eu acredito que sim, mano. Porque para ele ter atacado um navio da marinha e ter roubado essa fruta, muito provavelmente ele já sabia que ela era especial. E por isso ele queria dar pro filho do Gold Roger, que provavelmente se tornaria o próximo rei dos piratas. Mas como ele não teve essa oportunidade, porque o Luffy comeu a fruta, aí só que obviamente ele se cantou com um garoto que dizia as mesmas palavras do seu antigo capitão, ele deixou o seu chapéu de palha e confiou a nova geração a Monkey D. Luffy. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link aqui na descrição é o link do nosso querido Evandro do canal Manga Q. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar sem sobreviver.